Boa tarde, bem-vindo a todos. Vamos dar início a mais um encontro do Grupo de Estudo, do Observatório do STF, hoje para discutir 3 casos emblemáticos na jurisprudência que discute o foro privilegiado e, em especial, se o Supremo pode ou não pode interferir na manutenção do mandato de parlamentar. Então, por favor, quem quiser ou quem puder começar, fica à vontade. Posso começar? Pode. O meu embargo vai ser a ação penal 470, que ficou popularmente conhecida como mensalão. O do PT? Do PT, do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante seu primeiro mandato, em 6 de junho de 2005. O embargo ele é gigante, ele tem mais de 8.000 páginas, mas só o relatório e a emenda tem 122 páginas, então eu resolvi focar onde realmente nos interessa, que é a cassação ou não do mandato dos parlamentares envolvidos. Já havia rumores dessa venda de votos por parte dos deputados, mas nada foi comprovado, até esse esquema ser escancarado pelo então deputado federal Roberto Jefferson, e ele era presidente do PT, né? Do PTB, numa entrevista à Folha de São Paulo no início de junho de 2005. Roberto Jefferson era acusado de... Pode continuar, Roberto Jefferson era acusado de envolvimento em processos de licitações fraudulentas praticadas por funcionários da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, ligados ao PTB, partido do qual era presidente. Antes que uma CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, fosse instaurada, para apurar o caso, ele decidiu denunciar o mensalão. Segundo Jefferson, deputados da base aliada do PT recebiam uma espécie de mesada no valor de 30 mil para votarem segundo as orientações do governo. Esses parlamentares, os mensaleiros, seriam do PL, Partido Liberal, PP, Partido Progressista, PMDB, Partido do Desenvolvimento Democrático Brasileiro, e do próprio PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Outras figuras de destaque no governo e no PT também foram apontadas como participantes do mensalão, tais como José Genuíno, que era presidente do PT, Silvio Pereira, que era secretário do PT, João Paulo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, ministro da Comunicação, Luiz Gushing, ministro dos Transportes, Anderson Adalto, e até mesmo o ministro da Fazenda, na época, Antônio Palocci. Todos os acusados foram afastados do cargo que ocupavam, embora não houvesse provas concretas do esquema, mas eles não conseguiram fazer uma defesa eficiente diante da CPI. O próprio Lula, o então presidente da República, não foi citado por Roberto Jefferson e ele, inclusive, mesmo com o escândalo, se elegeu para seu segundo mandato. Em agosto de 2007, mais de 2 anos depois, o STF acatou a denúncia que foi feita pela Procuradoria-Geral da República, pelo Ministério Público, e abriu o processo contra 40 envolvidos no escândalo do mensalão. Entre os réus estavam José Disseu, Luiz Gushing, Anderson Adalto, João Paulo Cunha, Marcos Valério, Roberto Jefferson, os quais responderão por crimes de corrupção passiva e ativa, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, entre outros. E quase 9 anos depois da revelação do escândalo, em 2005, o STF concluiu, em março de 2014, mais precisamente, o julgamento dos réus acusados do envolvimento. Os ministros dedicaram 69 sessões ao caso, encerrando com a condenação de 24 dos 40 denunciados. Do grupo inicial, 38 tornaram-se réus e 13 foram absolvidos. 2 foram excluídos do processo e 1 teve o caso enviado à primeira instância. E em novembro de 2013, o STF determinou a execução das penas dos condenados. Inicialmente, 25 tiveram a prisão decretada, mas um deles foi absolvido meses depois, ao ter os recursos aceitos pela Corte. Dos 24 condenados, 18 cumprem pena, entre eles o ex-ministro José Disseu, o ex-presidente do PT, José Genuíno, e o delator do esquema, o ex-deputado Roberto Jefferson. E o ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, que estava foragido e está preso na Itália. Então agora eu vou entrar no assunto que nos interessa, que é a perda de mandato. Então, como no esquema do mensalão estavam muitos parlamentares envolvidos, começou uma discussão polêmica sobre a perda ou não desses mandatos após o trânsito em julgado do embargo.
E então o Supremo julgou, e parece que por 5-4, mas o voto que decidiu foi o voto do ministro Celso de Mello. O Supremo determinou no dia 17/6 de 2012 que os 25 condenados do julgamento do mensalão perderiam os direitos políticos e, por consequência, perderão o mandato parlamentar os 3 deputados federais condenados no processo, que são João Paulo Cunha, do PT, Pedro Henri, do PP e Valdemar Costa Neto, do PR. A decisão em relação à perda dos direitos políticos foi unânime, pelo artigo 15 da Constituição da República, em seu inciso 3, que ele fala: é vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dá nos casos de... Aí o inciso 3 fala: condenação criminal transitada em julgado, enquanto dure seus efeitos. No caso da perda de mandato, o resultado foi de 5-4. Então, o voto do ministro Celso de Mello, que desempatou, 4 ministros entenderam que, apesar dos direitos políticos, caberia à Câmara dos Deputados, ou seja, o Poder Legislativo, mas no caso seria a Câmara, pois eles eram deputados, deliberar sobre a cassação do mandato. Os demais que venceram a votação entenderam que a decisão é do Supremo, que a decisão do Supremo é definitiva e não passará por nenhum tipo de deliberação do Poder Legislativo. Com o voto do ministro Celso de Mello, formou-se a maioria de 5-4, pela aplicação do parágrafo 3 do artigo 55 da Constituição da República. O parágrafo 3 do artigo 55 fala que, nos casos previstos nos incisos 3-4, a perda será declarada pela mesa da casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional. Porém, como ele fala, o inciso 5º fala que perderá o mandato deputado ou senador quando o decretar a Justiça Eleitoral nos casos previstos nessa Constituição. Então, a Justiça Eleitoral, que seria a lei da ficha limpa, a lei da probidade, diz que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento do erário na forma de predação previstas em lei. Então, esse foi o argumento dos ministros que votaram a favor da cassação do mandato pelo inciso 5º do artigo 55 da Constituição da República. Em uma interpretação extensiva, que a expressão justiça eleitoral significa regras eleitorais e não necessariamente a estrutura do TSE, TRE ou juiz eleitoral. Exatamente. E sendo que a Constituição ela prevalece sobre as leis complementares. Os deputados que votaram contra a cassação do mandato, os ministros contra a cassação do mandato, eles se embasaram no artigo 2 do mesmo artigo 55, que diz, no parágrafo 2º do artigo 55, que fala que nos casos do inciso 1, 2 e 5 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. E os incisos 1, 2 e 6 falam que perderá o mandato o deputado ou senador que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, cujo procedimento foi declarado incompatível com o decoro parlamentar e que sofreu condenação criminal em sentença transitada em julgado, que foi o caso que iria acontecer com os parlamentares envolvidos no mensalão. Então, o parágrafo 2 é bem claro ao falar que é competência da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, dependendo do cargo que o parlamentar exerce. Então, eu peguei alguns votos contra, um exemplo de voto contra e voto a favor de alguns ministros. O voto do ministro Celso de Mello, que foi favorável à perda dos mandatos, ele estava ausente no dia da votação, mas depois ele acompanhou o ministro relator, que foi o Joaquim Barbosa, e ele votou no sentido de que todos os condenados, por mais... Essa parte não é minha.
Então vamos, com calma. O que ele disse? O ministro Celso de Mello votou no sentido de que todos os condenados por mais de 4 anos de reclusão ou cuja condenação diga respeito a ato de improbidade administrativa, o que ocorre nos crimes contra a administração pública, tais como peculato e corrupção passiva, devem implicar automaticamente a perda dos mandatos eletivos. E nesse caso, a perda deve ocorrer no entender do ministro Celso de Mello, mesmo que a pena seja inferior a 4 anos, como no crime de peculato, punido com penas que vão de 2 a 12 anos de reclusão. Já quanto aos demais casos, isto é, condenações por tempo inferior e por delitos de menor potencial ofensivo, caberá à Câmara, no entendimento do ministro Celso de Mello, deliberar sobre a perda ou não do mandato, conforme previsto no parágrafo 2 do artigo 55 da Constituição. Então ele está presumindo que aquelas penas possíveis de serem iguais ou superior ao ciclo do mandato de 4 anos deveriam automaticamente implicar na perda do mandato, independente da quantidade efetiva de condenação. Sendo a pena possível igual ao maior do mandato, seria incompatível com alguém ser eleito ou continuar no exercício. Há uma pena possível e efetivamente aplicada em menor, ficaria a caso da Casa verificar se o já eleito poderia continuar o término do mandato mesmo com a aplicação de alguma punição. O artigo? Não tem, é simplesmente argumentando. Punição de 4 anos é igual ao ciclo do mandato. Uma pessoa não pode cumprir a representatividade de alguém em pena de reclusão e acompanhar simultaneamente o trabalho do legislativo. É mesmo uma compreensão do que seria o ciclo do mandato e a pena, uma incompatível com a outra. Ele ainda disse que não há uma jurisprudência concreta do STF sobre esse tema, mas é preciso encontrar uma harmonização entre disposições antinômicas contidas no texto constitucional, como nos casos do artigo 15, inciso 2, que prevê a perda de direitos políticos, e no artigo 5.5, em seus parágrafos 2 e 3, que prevê a interveniência da respectiva Casa Legislativa em caso de condenação criminal de seus membros. Mas a gente bem sabe que não existe antinomia entre normas constitucionais, é só um aparente conflito. O que ele está dizendo é que a leitura simples pode passar alguma confusão. Como pode alguém sem direitos políticos exercer ou continuar cumprindo o mandato? Eu explico isso agora. Isso. Para harmonizar esse conflito, o ministro Celso de Mello se filiou à tese defendida pelo ministro Gilmar Mendes, no sentido de considerar, eu explico como ele fez a interpretação, no sentido de considerar a Constituição como um todo e fiel às técnicas interpretativas adotadas pelo STF para superar antinomias existentes na Constituição da República, prestigiar valores que se expressam nas ideias da ética pública e da moralidade administrativa, preservando assim a integridade de valores de fundamental importância, como os postulados da isonomia, forma republicana de governo, moralidade pública e da probidade. E, em princípio, deixando em aberto a soberania popular que votou em alguém que pôde concorrer à época do pleito em segundo plano, questionando que, apesar de ter recebido o voto, ele não merecia ter concorrido na eleição, não tinha esses critérios de probidade suficiente para poder concorrer. Esse foi um momento levantado pelo Ricardo Lewandowski, que foi contra, inclusive. O voto do ministro Gilmar Mendes também foi favorável à perda dos mandatos. O ministro Gilmar Mendes apontou incongruências numa eventual decisão do STF que conduzisse à necessidade de manifestação da Câmara dos Deputados quando a perda de mandatos parlamentares condenados. Segundo ele, tal decisão seria incongruente com a legislação eleitoral, com a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei da Ficha Limpa e também com a própria Constituição Federal em seu artigo 37, parágrafo 4. E esse argumento dele ele se baseou no inciso 5º do artigo 55, parágrafo 3, que é que eu já li, que perderá o mandato o deputado ou senador que deixar de cumprir. Não, se é o sexto, quando decretar a justiça eleitoral nos casos previstos nessa Constituição. Nas palavras dele, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei. Em seu voto, o ministro afirmou que, embora nem todas as faltas
caracterizadas como atos de improbidade administrativa, possam ser tipificadas como crime, os crimes contra a administração pública dificilmente deixarão de ser considerados atos de improbidade administrativa. E ainda nas palavras dele, do ponto de vista lógico, eu sequer consigo entender que nós aceitamos como válida a aplicação da lei de improbidade e da lei da ficha limpa, que reforça a ideia da inelegibilidade, e consideramos rígido o mandato de um deputado preto com trânsito em julgado no exercício do mandato. Estamos num cenário que reclama a harmonização, asseverou o ministro Gilmar Mendes, afirmando que é preciso compatibilizar, a partir da referência aos casos de improbidade administrativa, as situações concretas da Ação Penal 470. Para o ministro, a decisão de reconhecer que a perda de mandato independente de manifestação da Câmara dos Deputados não gera nenhum tipo de desarmonia entre os poderes. Nas palavras dele, não há nenhum desvalor em relação à autonomia de cada uma das casas do Congresso Nacional, quando se reconhece que, em dados casos, compete ao Judiciário, como efeito de condenação, decretar a perda da função, do cargo e também do mandato eletivo. Bem, eles estão ignorando a situação da transição do regime antigo para o regime atual, em que a Assembleia Constituinte teve muita preocupação em tentar assegurar a autonomia do Legislativo, que foi fechado, teve a sua atividade cerceada com o cancelamento de mandatos e influências do Executivo e do Judiciário sobre influência do Executivo. Então, a lógica de ter colocado em responsabilidade do Legislativo essa decisão era para reforçar a autonomia e a independência do poder, para garantir que eventuais abusos do Executivo ou do Judiciário poderiam ser corrigidos pela própria Casa, para proteger, em princípio, a soberania popular. Nós temos que reconhecer que, de fato, houve abuso no passado e que a Constituição teve por esse objetivo. Mas o Gilmar Mendes chama a atenção que a gente já estaria mudando ainda mais de paradigma. Tendo estabilizado a democracia, nós deveríamos estar preocupados com a grande coisa pública, com o decoro dos ocupantes de cargos públicos que abusaram dessas prerrogativas ou dessas proteções institucionais para praticar delito e se ver isento de eventual punição. Então, é esse tipo de discussão que estava sendo feito. Não que eles estejam ignorando a importância do foro, né, ou daquela casa, estão ignorando a razão de existir essa proteção. Estão ignorando a possibilidade do judiciário errar e que tem a necessidade de ter uma correção. E estão priorizando outra coisa, a moralidade. E a probidade. Isso, probidade e moralidade. Isso, já o voto do ministro Ricardo Lewandowski, que foi contra, ao contrário do Celso de Mello e do Gilmar Mendes, e ele argumenta justamente a soberania popular. O ministro Ricardo Lewandowski, que foi o revisor da ação penal, iniciou o voto afirmando que a perda do cargo em decorrência de condenação criminal não é automática. Nas palavras dele, quando o mandato resulta do livre exercício da soberania popular, portanto, sem qualquer vício de origem, falece ao Judiciário a competência para decretar a perda automática do mandato, pois ela será, conforme a Constituição, decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por voto secreto e maioria absoluta. Não estou dizendo que a Câmara ou o Senado teriam competência para desconstituir uma decisão condenatória nossa. Aqui se trata de decidir sobre a perda ou não do mandato, que são coisas distintas. Não há, a meu ver, qualquer intromissão de um poder sobre o outro, destacou, ressaltando que essa é uma decisão política não vinculada a nada e que a responsabilidade de decretar a perda dos mandatos será da Câmara. Temos que acreditar na seriedade dos integrantes do Congresso Nacional. Na palavra do ministro Ricardo Lewandowski. Ou seja, nas palavras dele, a impressão é de que eles ainda assim perderiam o mandato, porém por uma decisão política. Queria reconhecer essa evolução do combate à corrupção, de más práticas, e extirpar do convívio do Congresso esses que foram condenados exatamente por má prática. O Legislativo não está questionando a condenação ou não, mas sim apenas o que lhes cabe, que é a perda do mandato. Ok. Dessa forma, o revisor entendeu que os réus eleitos no pleito de 2010 não podem, em consequência de eventual inelegibilidade decorrente da Lei Complementar 135, perder de forma automática os respectivos mandatos. Nas palavras dele, há a revelia das regras constitucionais que lhes são aplicáveis.
Penso que para a condenação criminal dos deputados na AP 470, depois de trânsito em julgado, configura apenas uma condição necessária, mas não suficiente para a pena dos respectivos mandados, a qual depende de instalação do competente processo pela Câmara, que não pode deixar de fazer ser devidamente provocado. Então, ele fala que a condenação do Supremo apenas dá o motivo, um pontapé para que então a Câmara, que no caso é o órgão competente, para porque os 3 condenados são deputados, né? Os a Câmara ela só pode ser provocada pelo STF, né? Ela não pode, o STF não pode impor a ela. Então, foi isso que ele decidiu. Então, a discussão que aproximou o afastamento ao tempo de condenação é apenas do tipo penal, né? O tamanho da pena possível, e não efetivamente a quantidade de dias de condenação. No outro julgado haverá esse argumento. Vamos dar sequência? Qual será o próximo? Então, agora falar da ação penal 396, que houve um embate maior em relação ao fato de o parlamentar poder renunciar e não ser julgado pelo STF, consequentemente, uma vez que ele já não faria mais parte. Não teria prerrogativa de foro. Okay. Ficou decidido então por 8 votos a 1, que... Bom, deixa eu explicar o caso melhor, né? Então, o caso é sobre o deputado Donadon. Ele foi condenado por peculato e formação de quadrilha e teve essa questão de ordem antes de ser julgado propriamente, no qual foi decidido por 8 votos a 1 que a renúncia dele, feita nas vésperas do julgamento, que seria no dia 28 de outubro de 2010, ele fez essa renúncia no dia 27, às 6 horas da tarde, foi considerada uma renúncia fraudosa, e que, portanto, né, o STF continuaria julgando, mesmo porque no dia 4 de novembro prescreveria os crimes. E então o que foi dito foi que o abandono do mandato poderia afastar o réu do cargo que ocupava, mas que não poderia subtrair-se ao julgamento por ser uma forma de fraude processual inaceitável. Então eles continuaram julgando e no fim ele foi condenado e ao final, mas o trânsito em julgado dessa ação foi só em 2013, quando ele foi efetivamente preso. Então, nesse meio tempo foi julgada a ação penal 470 e ficou firmado o entendimento de que a perda seria automática. Porém, também em 2003 foi julgada uma outra ação penal, a 565, contra o Ivo Cassol. E nessa ação penal que teve a mudança de entendimento. E por 6 votos a 4, os ministros decidiram que aplicaria o parágrafo 2º do artigo 55 de forma literal. Eles basicamente, os que votaram contra, que votaram pela perda automática, mantiveram seus votos, porém tiveram 2 novos ministros, o Teori Zavascki e o Roberto Barroso. E eles se juntaram aos favoráveis pela aplicação do parágrafo 2º. E eles basicamente falaram que a Constituição é clara ao dizer que deve ser votado pela Câmara antes de ter a efetiva perda. Então, posteriormente, 20 dias depois, a Câmara decidiu manter o mandato do Donadon. E ele que tinha mandato de 2011 a 2014, né? Até o final do cálculo. E foi empreitado um mandato de segurança, no qual o Roberto Barroso deu uma decisão liminar, dizendo que existe uma exceção ao parágrafo 2º do artigo 55, dizendo que a condenação criminal na qual a pena de reclusão em regime inicial fechado
com duração maior do que o tempo restante do mandato, teria a perda automática. Ele não dá nenhum fundamento assim, jurídico, ele fala até de fundamentos metajurídicos. De alguma forma, existe uma punição para aquele parlamentar que se ausente do número de sessões. E já que a quantidade de dias que ele teria a cumprir extrapolaria, inclusive, a quantidade de dias que ele deveria estar no Congresso, então, portanto, deveria se aplicar a perda automática, né? Sem necessária análise da própria casa. Mas aí, em 2014, em fevereiro de 2014, a Câmara voltou atrás e votou por cassar o mandato dele. E aí fica essa dúvida, né? Qual seria o entendimento? Seria o da perda automática ou o de aplicar? Então vejamos o caso. Primeiro, o próprio parlamentar renuncia. Segundo, o Supremo não aceita essa renúncia como um documento válido. Terceiro, o Supremo o condena à pena de reclusão. Quarto, a Câmara é notificada e decide manter ele no mandato. Enquanto Quinto, isso muda a jurisprudência, exatamente. Quinto, a própria Câmara decide cassar o mandato dele, mas a gente ainda não sabe com certeza qual é o critério para poder ou não poder o Supremo retirar o mandato. De início, fala-se de uma referência à pena máxima. Depois, neste caso, a pena de reclusão efetivamente aplicada sendo superior ao resto do tempo do mandato. Como se houvesse possibilidade do mandato ser suspenso e ele voltar para terminar depois do fim da condenação, ignorando uma eleição que tivesse acontecido no meio. Nem executar a pena. Pois é, ele só cumpria a pena depois do término do mandato. Sim. Mas isso não foi elencado no voto, né? Não. Só estamos levantando conjecturas, hipóteses. Na verdade, teve uma questão de ordem que eles falaram que a perda ou não do mandato, que seria ainda julgado pela Câmara, não impediria a execução da pena, que também não faz muito sentido. Mas, em relação a essa prerrogativa de foro, teve uma decisão antes, uma ação penal, acho que 333, na qual o congressista, o parlamentar, renunciou e eles mandaram para a primeira instância, e depois dessa ação 396 teve uma outra, acho que é 536, que eles fizeram a mesma coisa, dizendo que na 396 era apenas aplicado ao caso concreto, não era uma regra para todos. Nós temos um terceiro caso ainda? Deixa eu só fazer uma pausa, sim. Deixa eu perguntar uma coisa. No meu, como a gente foi de 5 votos a 4, Sim. aí cabe um negócio que eu li que chama embargo